Esse é o segundo vídeo da série que eu falo sobre o bullying. No primeiro vídeo, eu expliquei o porquê eu decidi criar essa série, contei como eu comecei a sofrer bullying na escola e falei de duas consequências que o bullying me trouxe. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo você a assistir para fazer mais sentido para você. Continuando a série, além dos apelidos que eu sofria pelo fato de não enxergar, uma outra situação que era motivo de bullying era o fato de eu ter que colocar o meu rosto perto do caderno para poder escrever ou ler alguma coisa. Então, quando eu ia escrever ou ler, eu colocava o rosto bem perto do caderno. E isso era motivo de risada, de piada, de gozação. Eu me lembro de uma situação que eu estava com o rosto perto do caderno escrevendo, e um aluno veio e apertou a minha cabeça contra o caderno e ficou segurando, enquanto outras crianças ficaram rindo dessa situação. Isso ficou bem gravado na minha memória. E uma outra coisa que era motivo de gozação era o fato de eu ter livros com as letras ampliadas. No ensino médio, eu comecei a receber os livros com as letras maiores, então os meus livros eles eram maiores. E geralmente alguém pegava o meu livro para fazer comparação com o livro que eles recebiam e ficavam rindo, fazendo piada disso. E uma outra consequência que o bullying trouxe na minha vida foi o seguinte: na escola, durante a manhã, eu estava numa sala onde a minha deficiência visual era evidenciada, ficava nítido que eu não enxergava, e eu sofria bullying, situações onde eu era motivo de piada, de chacota. E durante a tarde, quando eu ia jogar bola com os meus amigos, esses meus amigos, eles não estudavam comigo, não eram da mesma escola do que eu, então eles não sabiam que eu não enxergava. E eu não contava para eles que eu não enxergava, porque eu tinha medo de contar para esses amigos que eu não enxergava e eles fazerem as mesmas piadas que eu sofria na escola. Então o bullying ele me fez viver duas vidas. Durante a manhã tinha uma vida, eu era uma pessoa que não enxergava e ficava evidenciado aquilo, e durante a tarde eu vivia como se eu enxergasse. Se durante a tarde, quando eu ia jogar bola, eu ia conversar com os meus amigos, acontecesse uma situação que eu tinha dificuldade para enxergar, eu tinha que me virar, eu tinha que disfarçar, porque eu não contava, eu não pedia ajuda porque eu tinha medo deles saberem e rirem de mim, fazerem piadas comigo. Então o bullying me fez viver duas vidas e dificultou a minha aceitação. Eu não falava para as pessoas que eu não enxergava, eu disfarçava, eu fingia que eu enxergava. Eu tinha que me virar, porque eu tinha medo das pessoas saberem que eu não enxergava e fazerem a mesma coisa que faziam comigo na escola. Eu me lembro de uma situação que eu estava com a minha mãe, e a minha mãe contou para alguém que eu não enxergava, e eu comecei a chorar, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu não enxergava, porque eu tinha medo daquilo se espalhar e todo mundo fazer comigo o que eu sofria na escola. Então o bullying, ele dificultou a minha aceitação. Eu não me aceitava como uma pessoa deficiente visual. Eu tentava viver como uma pessoa que enxergava. Eu tinha medo de falar da minha deficiência, eu não aceitava a minha deficiência, eu tinha raiva de ser uma pessoa com deficiência visual, porque por causa disso eu sofria na escola apelidos, eu era uma pessoa que era motivo de piada, de risada pelas pessoas. E como eu já contei, no ensino médio, o bullying ele influenciou até o meu modo de me vestir, porque eu sempre era relacionado com uma coisa que tinha a ver com a minha deficiência. Eu sempre era relacionado a aquele que não enxerga, aquele que tem o olho torto. Então eu ficava pensando, eu tenho que achar um jeito das pessoas deixarem de me associar a isso. E aí eu me lembro que na minha adolescência eu gostava de rock. Então eu comecei a me vestir como um roqueiro. Eu me vestia de preto, eu deixei o cabelo crescer. E eu fazia isso não só porque eu gostava de rock, mas era um jeito das pessoas pararem de enxergar a minha deficiência e começarem a prestar atenção na minha roupa, no meu cabelo. Então eu posso dizer que o bullying, ele dificultou a minha aceitação e ele até modificou a minha personalidade. Eu passei a me vestir, a deixar o meu cabelo crescer, a me vestir com roupas pretas, para que as pessoas pudessem parar de me ver apenas como uma pessoa que tinha uma deficiência.
E até mesmo na questão da bengala, eu já falei aqui que a primeira vez que eu ouvi que eu tinha que andar de bengala, eu tinha 16 anos. Eu só fui andar de bengala agora com 30. Por que que eu não aceitava a bengala? Porque eu sabia que a partir do momento que eu começasse a andar com a bengala, todo mundo ia saber que eu não enxergava. E eu tinha medo disso. Eu tinha medo de acontecer comigo em todos os lugares o que acontecia comigo na escola. Então eu preferia andar do lado de alguém. Assim, as pessoas não iam perceber que eu não enxergava. Muitas vezes eu, quando saía com a minha mãe, eu segurava no braço dela. Depois que eu me casei, eu segurava no braço da minha esposa. Antes de me casar, eu segurava no braço da minha irmã. E assim eu saía com essas pessoas e para muitos, as pessoas nem percebiam que eu não enxergava. Muitas vezes, já relatei aqui, eu estava andando de braço dado com a minha mãe. Tinham pessoas até que achavam que eu era o namorado da minha mãe. E eu preferia sim, porque eu achava que se eu começasse a andar de bengala, todo mundo ia saber e eu tinha medo de acontecer comigo o que acontecia na escola. Então o bullying, ele dificultou a minha aceitação, eu não me aceitava como uma pessoa que tinha deficiência visual, eu tentava viver como uma pessoa que enxergava. Se eu tinha uma dificuldade, eu não contava para as pessoas porque eu tinha medo das pessoas saberem e fazerem piadas comigo como eu sofria na escola. O bullying mudou a minha forma de me vestir, eu deixei meu cabelo crescer, eu comecei a me vestir como um roqueiro, não apenas porque eu gostava de rock, mas porque eu queria me desassociar disso. Eu não queria que as pessoas olhassem só para minha deficiência. E por um tempo isso foi um escudo para mim. Quando eu me vestia de preto, quando eu tinha o cabelo comprido, a primeira coisa que chamava atenção era a minha aparência, era o meu escudo. E o bullying dificultou também essa questão da bengala. Eu não andei de bengala por muito tempo porque eu tinha medo de todo mundo saber que eu não enxergava e fazer comigo o que eu sofria na escola. O próximo vídeo eu vou continuar essa série, tá? Sobre o bullying, falando sobre mais situações e o que o bullying fez comigo, com a minha vida. Meu nome é Jean Silva, 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual.